Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração a fundo. Hoje o nosso tema é a cardiomiopatia isquémica, ou ICM. Uhum. É aquela situação em que o músculo do coração está mais fraco, porque as artérias que o alimentam estão, bem, obstruídas. É uma condição de risco elevado. Sem dúvida. E a melhor forma de tratar ainda se discute muito na cardiologia, não é? Exatamente. É um debate contínuo. A questão central que vamos tentar desvendar hoje é, para além da medicação otimizada, a OMT, quando é que realmente faz sentido intervir? Com procedimentos mais invasivos, quer dizer. Isso, cirurgia de bypass, a CABG, ou angioplastia com stents, a PCI. E será que aqueles testes de viabilidade para ver se o músculo está vivo? Ou de isquemia para ver se falta oxigênio? Exato. Será que eles nos ajudam mesmo a decidir? É uma pergunta fundamental. Olha, e para nos guiar nisto, temos uma revisão sistemática e meta-análise que saiu no Journal of the American Heart Association, compilou os ensaios clínicos mais importantes. Uma base sólida, portanto. Sim, o nosso objetivo aqui é tentar clarificar o que a ciência diz sobre revascularizar ou não estes corações, olhar para os estudos-chave e, pronto, o que isso implica na prática. Ok, vamos lá desempacotar isto. Vamos a isso. Talvez começar por definir bem o que é a ICM. Boa ideia. Basicamente, falamos de uma disfunção significativa do ventrículo esquerdo. O coração não bombeia bem. E a causa é doença grave nas artérias coronárias. Doença em várias artérias ou no tronco comum. Isso. Com ou sem infarto anterior. Medimos isto pela fração de ejeção, AFE. Na ICM, tipicamente está abaixo de 40%, às vezes bem menos, ou entre 41% e 49% na forma moderada. E o risco associado é mesmo mais alto. Ah, sim. Dados mais antigos mostravam uma sobrevivência a 5 anos pior, quase 30% inferior, comparando com outras causas de disfunção cardíaca. O prognóstico é de facto mais reservado. Aí que a coisa complica, não é? As diretrizes médicas muitas vezes recomendam a tal revascularização completa. Tratar tudo. Pois essa tem sido a recomendação clássica. Mas quando olhamos para os ensaios clínicos randomizados a tal evidência forte, a coisa fica mais cinzenta, especialmente com a medicação otimizada que temos hoje, a OMT. Exatamente. E é interessante contrastar com o que vimos nas síndromes coronárias crónicas sem esta disfunção grave do coração. Os estudos tipo COURAGE e SKIMIA. Precisamente. Nesses adicionar stents, a PCI, à OMT, muitas vezes não mudava o prognóstico. Não fazia viver mais. Só que esses estudos excluíram estes doentes com ACM. Na sua maioria, sim. Ficou essa lacuna para este grupo de maior risco. Então, vamos mergulhar nos estudos que incluíram estes pacientes. A revisão que temos foca-se em 4 principais: STITCH, Revive the BCIs-2, PAR2 e HEART. Quase 2.500 pacientes no total. Começamos pelo STITCH, o peso pesado. Sim, o stitch é incontornável. Comparou cirurgia de bypass, a KBG mais o MT, contra apenas a OMT, em doentes com F baixa, abaixo de 35%. E o resultado inicial, depois de uns 4 ou 5 anos? Bem, o resultado inicial não mostrou diferença significativa na mortalidade por todas as causas, mas houve ali um senão. O tal crossover, pessoas que mudaram de grupo. Exato. Cerca de 17% dos doentes que estavam no grupo só de medicação acabaram por fazer revascularização, ou KBG ou PCI. Isso, claro, baralha um pouco as contas iniciais. Pois, complica. Mas aqui é que fica interessante. Seguiram estes doentes por mais tempo, quase 10 anos, no estudo Stitches. E aí? Aí, a história mudou. O grupo que fez a cirurgia KBG teve uma mortalidade 16% inferior e este benefício pareceu ser mais claro em quem tinha doença em 3 artérias ou um coração já muito dilatado, muito remodelado. Uau, uma reviravolta. Mas e aqueles testes que falamos? Viabilidade, isquemia, esperava-se que eles dissessem quem ia beneficiar mais da cirurgia, não? Era a grande esperança. Mas olha, os subestudos do Stitch que analisaram isso trouxeram uma surpresa. Que foi? Nem a quantidade de músculo viável, nem a presença de isquemia que aparecia nos testes de esforço, nada disso previu quem se ia dar melhor com a KBG. Quer dizer que os testes não ajudaram a selecionar. Para prever o benefício da cirurgia em termos de sobrevivência, não. É importante dizer que estes subestudos tinham limitações, claro. Não eram randomizados, usaram métodos de imagem diferentes e não usaram técnicas como a ressonância magnética cardíaca, a RMC ou o PETs, que hoje consideramos melhores para a viabilidade. Ok, é um ponto importante. E outro achado curioso do Stitch foi sobre a válvula mitral.
Parece que o benefício da cirurgia só foi claro nos doentes em que, para além dos bypasses, se corrigiu também uma insuficiência da válvula mitral. Ah, interessante. Quem fez só bypass não teve vantagem sobre a medicação. Exatamente. Pelo menos nesse estudo. Fascinante. Então a cirurgia parece ter um benefício a longo prazo, mas com estas nuances. E a alternativa menos invasiva, os stents, a PCI, o que sabemos? É aí que entra o Revived BCS2, certo? Precisamente. O Revived foi crucial. Focou-se exatamente na PCI mais OMT versus só OMT. Em doentes parecidos com os dos Stitch, FE baixa, doença coronária extensa. Mas com uma condição extra, não era? Sim, tinham de ter viabilidade miocárdica provada em pelo menos 4 segmentos do coração. A ideia era testar a PCI onde teoricamente devia funcionar melhor. E então? Funcionou. O resultado foi, bem, bastante claro e surpreendente para muitos. Não houve diferença significativa entre os grupos. Nenhuma. Nenhuma. Nem em morte ou hospitalização por insuficiência cardíaca, que era o objetivo principal. Nem na função do coração, nem nos sintomas, nem na qualidade de vida após uma média de 3 anos e meio. Quer dizer que adicionar PCI à medicação não trouxe benefício em termos de prognóstico? Foi essa a conclusão do Revived, uma evidência forte contra o benefício prognóstico da PCI neste cenário específico da ICM com viabilidade. Uau! Que contraste! Cirurgia, Stitch, parece ajudar a longo prazo em alguns casos, mas Stents, Revived, não. E os outros dois estudos, o PAR-2 e o HEART, trouxeram alguma coisa? O PAR-2 testou se guiar o tratamento por um exame PET fazia diferença. Os resultados gerais foram neutros. Uma análise posterior sugeriu que talvez houvesse benefício se os médicos seguissem à risca o PET. Mas isto foi mais por menos hospitalizações, não menos mortes. E parecia depender da quantidade de hibernação ou da experiência do hospital. Portanto, um pouco incerto. Uhum. E o HEART? O HART tentou comparar revascularização versus OMT em doentes com viabilidade, mas teve de parar cedo. Recrutaram poucos doentes. Ficou subdimensionado sem poder para tirar conclusões firmes. Ok. Isto tudo abala um bocado o papel daqueles testes de viabilidade e isquemia. Foquemos na viabilidade primeiro. A ideia do músculo hibernante, adormecido mas recuperável, era muito forte, não? Havia estudos antigos que apoiavam isso. Sim, essa noção, baseada em estudos observacionais como a meta-análise de Allman, foi muito influente durante anos. Mas os ensaios randomizados, como vimos no Stitch e no Revived, não confirmaram essa expectativa. E a meta-análise desta revisão atual, juntando os dados dos RCTs? Confirmou isso mesmo. Concluiu que seguir ou não os resultados dos testes de viabilidade não fez diferença na mortalidade. Juntaram dados do HART, PAR-2, Stitch, Revived. Então, na prática, para que servem hoje os testes de viabilidade, se não prevêem quem beneficia da revascularização em termos de viver mais? Pois essa é a questão de milhões. Com base na evidência mais forte, os RCTs, não parece haver justificação para os usar rotineiramente para decidir se a revascularização vai melhorar a sobrevida na ICM. Hum. Podem talvez ter um papel residual numa discussão de caso muito complexo para ajudar a ponderar riscos e benefícios se a cirurgia for de altíssimo risco, mas não como guia principal para o prognóstico. Percebo. E a isquemia, a falta de oxigênio nos testes de esforço? As diretrizes antigas davam-lhe tanto peso. Por que é que isso também está a ser questionado? Porque a evidência mais recente dos RCTs não suporta essa ideia tão fortemente. Pelo menos para melhorar o prognóstico, para fazer viver mais. O subestudo dos Stitch não mostrou nada. Exato, o isquémia, embora não fosse só sobre ICM, também questionou revascularizar só por causa da isquemia em doentes estáveis. O MAS-2 também não viu relação. E há outros dados, como os de Achamovitch, que sugerem que, quando já há muita cicatriz no coração, o que é comum na ICM, a isquemia perde importância prognóstica. Então a conclusão é: Que não há uma base muito sólida hoje em dia para indicar revascularização em doentes com ICM apenas porque têm isquemia, especialmente se não tiverem sintomas de angina significativos. ok, percebido. A decisão é claramente mais complexa. Mas se a decisão for revascularizar, qual é a via preferível? Cirurgia, KBG ou stents, PCI? A evidência parece pender para um lado, não? De facto, quando juntamos tudo, temos dados históricos, como o registro CAS, ainda antes da OMT moderna, que já sugeriam vantagem da KBG. Temos o STIX, com benefício a longo prazo da KBG sobre o MT. E o Revived com falta de benefício da PCI sobre o MT? Exato. E depois,
Muito importante. Temos vários estudos de registro grandes e recentes. Credo Kyoto, Approach no Canadá, Ontário, SCAR na E o Suécia. que mostram esses registros? Consistentemente mostram melhores resultados de sobrevivência a longo prazo com CABG do que com PCI em doentes com ICIM, Uhum. especialmente se a doença coronária for complexa. Podemos medir isso com o score Syntax. Scores altos, acima de 23, favorecem CABG. Ou se o doente tiver diabetes, o ensaio Freedom também apontou nesse sentido. E há meta-análises recentes? Sim, uma meta-análise recente confirma isto. Maior mortalidade associada à PCI comparativamente à CABG neste grupo específico. E qual é a explicação? Por que é que a cirurgia parece ser superior aqui? Bem, há várias hipóteses. A cirurgia muitas vezes permite tratar mais vasos, uma revascularização mais completa. E os bypasses ultrapassam não só as obstruções graves, mas também podem proteger contra problemas futuros de placas que nem são tão graves agora, mas são instáveis. Uma espécie de colateralização cirúrgica. Faz sentido. Isto mostra que usar o termo revascularização, assim de forma geral, pode ser enganador. CABG e PCI são coisas diferentes, com impactos potencialmente diferentes na ICM. Claramente. Revascularização não é tudo igual aqui. Com esta informação toda, que é muita, como é que uma equipa médica decide na prática? A revisão que estamos a ver propõe um algoritmo, certo? Um guia. Sim, propõe o algoritmo, está na figura 3 do artigo, que tenta organizar a decisão de forma prática. A lógica principal é dividir consoante o sintoma que mais incomoda o doente. É mais angina, dor no peito, ou é mais insuficiência cardíaca, falta de ar, inchaço? Ok, vamos por partes. Se for mais angina, Aí, avaliar a quantidade de isquemia pode fazer sentido. Se for muita isquemia, tipo mais de 15% do músculo em risco, a KBG deve ser considerada. Pensa-se no prognóstico e nos sintomas. A PCI seria uma opção se o risco da cirurgia for proibitivo, mas mais a pensar nos sintomas. e se a isquemia for menor, mas a angina não melhora com os remédios? Aí a KBG continua a ser preferível. A PCI fica como alternativa para alto risco. E ter diabetes, como disse, pesa a favor da KBG. Certo. E o outro cenário? Se predominam os sintomas de insuficiência cardíaca, que é talvez o mais comum na ICM. Nesse caso, a avaliação da viabilidade com PET ou ressonância magnética cardíaca pode ser considerada. Se houver muita hibernação, eles sugerem mais de 7% do ventrículo, a KBG entra na equação. Mas só se o risco cirúrgico for aceitável. E como se avalia esse risco? Usando scores como o Euroscore 2, se for baixo, por exemplo, menor que 4%, considera-se a KBG. Se houver pouca viabilidade, a tendência é manter a OMT, o tratamento médico. Discutir em equipa o tal Hard Team, a KBG só em casos de risco mesmo baixo. E a PCI neste cenário de insuficiência cardíaca? Fica como uma opção muito selecionada, para doentes com alto risco para cirurgia, mas com uma anatomia coronária que seja favorável para stents, quer dizer, menos complexa. Um score sintaxe baixo, por exemplo. Percebo. É uma decisão que envolve muitos fatores. Claramente precisa de uma equipa multidisciplinar. Não é uma receita de bolo. Exatamente. É crucial avaliar sempre o risco individual, a complexidade da doença. Este algoritmo é uma ferramenta, um guia, baseado no que sabemos hoje, mas que vai evoluir, certamente. E temos de reconhecer as limitações do que sabemos, não é? Sem dúvida, faltam ensaios a comparar diretamente as estratégias modernas, KBG versus PCI versus OMT atual. Muitos estudos excluíram doentes específicos como os com doença no tronco comum, e os subestudos de imagem têm as suas fragilidades. Precisamos de mais investigação, urgentemente. Compreendido. Então, tentando resumir os pontos-chave desta nossa conversa. Primeiro, a cirurgia de bypass, a KBG, parece poder melhorar a sobrevivência a longo prazo face ao OMT em alguns doentes com ICM, baseado no STITCH a longo prazo. Correto. Segundo, a intervenção com stents, a PCI, não mostrou esse benefício prognóstico sobre a OMT de acordo com o Revived. Exato. Terceiro, aqueles testes de viabilidade e isquemia, embora úteis para outras coisas, não parecem ser bons guias para decidir quem vai viver mais tempo com a revascularização na ICN. Pela evidência atual dos RCTs, sim. E quarto, quando se compara diretamente KBG versus PCI, a cirurgia parece ter melhores resultados a longo prazo neste grupo de pacientes com ICM. É o que a maioria dos dados sugere. Sim. E há um ponto que não podemos esquecer, que mencionou. A importância da OMT. Enquanto discutimos revascularização, o tratamento médico otimizado evoluiu imenso. Temos fármacos novos, os RNIs, os inibidores SGLT2, temos dispositivos como desfibriladores, CDI, ressincronizadores TRC. Que por si só já mudaram o prognóstico. Exatamente. Melhoraram imenso. A OMT é a base de tudo, sempre.
É excelente ponto para reforçar. E para terminar, talvez uma reflexão final. Perante o que sabemos hoje, como é que se encontra o equilíbrio certo para cada pessoa? Por um lado, o potencial benefício a longo prazo da CAB, que parece real para alguns, mas tem os seus riscos. Por outro, a OMT cada vez mais eficaz. E isto tudo num cenário em que os testes que usávamos como bússola, viabilidade e isquemia parecem ter um papel mais limitado para prever a sobrevida. É o grande desafio. Talvez a resposta esteja menos numa imagem ou num número isolado e mais numa avaliação clínica global, atenta à complexidade da doença, ao risco individual e numa conversa honesta e partilhada entre a equipa médica e a pessoa doente sobre o que realmente se espera alcançar com o tratamento. Concordo plenamente. A decisão é cada vez mais partilhada e individualizada.